Bom dia, meus amores. Tô aqui com a minha Branca, ela quer participar da live também. Gente, um dia abençoado para todos vocês. Como sempre, eu não vou esperar todo mundo entrar, porque vai ficar gravado, mas quem puder continuar aí ao vivo, eu agradeço, que nós vamos bater um papo muito interessante hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a pintura em tecido, um pouquinho não, um poucão. Vamos falar sobre a origem da pintura em tecido, olha só que coisa bacana. E dar uma explicação maior, né, sobre as possibilidades, né, as inúmeras possibilidades que a pintura em tecido nos traz, né? Como foi que eu conheci a pintura em tecido, como foi que eu comecei. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho nessa live. Não vai ser uma live longa, porque nós vamos deixar a live longa para quinta-feira, onde eu já vou começar a fazer as pinturas ao vivo para vocês verem, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a origem da pintura em tecido. Eu tinha assim uma ideia diferente, né? Mas quando eu fiz uma pós-graduação em História da Arte, né, a gente acaba se aprofundando numa série de coisas que eu sou muito curiosa. E eu fiquei sabendo que a pintura em tecido teve origem na Indonésia. E eram só as princesas que tinham o privilégio de fazer esse trabalho. Olha só que bacana. As princesas e as suas damas, né? Porque era um trabalho só para nobres, né? Porque elas estampavam seda. E elas usavam as tintas, né? Extraídas das plantas nativas que elas tinham. Então elas ficavam meses estampando seda, né, nos mínimos detalhes. Eram coisas maravilhosas que elas usavam, né, como suas vestimentas. E eram só as princesas, né, e as damas nobres da época que usavam. Mas isso aí eu vou contar para vocês numa outra live, porque a história da arte é muito bacana. Que desde que o mundo é mundo, né, a arte existe, né? Se a gente sabe alguma coisa da nossa vida na pré-história, é através da arte, né, que deixaram nas pirâmides, nas rochas. Então você vê que a arte está presente na nossa vida desde que o mundo é mundo, né? Então, gente, nós vamos falar então mais um pouquinho sobre a pintura em tecido. Há uns 30 anos atrás, a pintura em tecido teve muito em evidência, né? Foi quando eu conheci a pintura em tecido em si. Então começou a aparecer vários artistas com técnicas, com métodos, e foi quando eu conheci realmente a pintura em tecido. E ali eu vi a possibilidade, né, as inúmeras possibilidades que tinha a pintura em tecido. Gente, olha, obrigada a vocês, a todas essas meninas que estão entrando aí, tá? Não tá dando para eu ver todo mundo, só tô vendo que tá entrando. Um beijo no coração de vocês. Bom, e foi nesse momento, né, daquele estouro, né, vamos dizer assim, o estouro da boiada, que todo mundo começou a conhecer a pintura em tecido. Eu conheci uma artista que já não está mais no nosso plano, de nome Marisete Vasconcelos. Foi um curso que eu fiz através de uma professora que se formou com ela, a Janice Novaes. Eu aprendi essa técnica, que chamava-se técnica Abaeté. A tinta tinha esse nome. Uma técnica interessantíssima, porque a gente trabalhava o tecido todo com clareador. A gente passava primeiro o clareador e depois vinha só pincelando luz e sombra. Então a gente tinha aquelas pinceladas, as pinceladas do sete, a espinhazinha de peixe, né, as curvas, e cada pincelada tinha
um nome. Foi assim, eu fiquei encantada, mergulhei de cabeça, né? Mas nunca larguei a tela, né? As outras coisas que eu fazia. Bom, se bem que naquela época eu fazia mais era a tela mesmo, porque tudo começou com a pintura em tecido. E logo depois, né, vim a conhecer outros artistas maravilhosos, né? Como Bia Moreira, Douglas Fraschetti, a mãe do Douglas, que eu não estou me lembrando aqui o nome, né? Bom, e daí eu fui caminhando. Mas o que acontece, gente? O meu objetivo maior é fazer com que vocês caminhem da mesma forma que eu caminhei, né? Nesses 30 anos de experiência com a pintura em tecido, né? Vocês não vão levar tanto tempo assim, porque eu vou passar tudo mastigado para vocês. Mas eu costumo dizer que ninguém cria nada, né? Tudo se copia de alguma forma, tá tudo aí no universo para a gente ir pegando. E o meu método, a minha maneira de pintar, tem um pouquinho de cada artista, né? De inúmeros artistas, e até hoje, né? Eu vejo às vezes novos artistas surgindo que a gente acaba pegando, né, um pouquinho de cada um, e isso não é errado, né? Eu costumo sempre dizer, aprende comigo, mas não fique preso, né, aquilo que eu vou ensinar, né? Aprenda outras coisas, a curiosidade é tudo na pintura. Se você tiver curiosidade, né, você vai aprendendo cada vez mais e vai pegando isso que eu acabei de dizer. É um pouquinho, né, de cada um. E quando você percebe, você já está fazendo o teu jeito, a tua maneira de pintar. Porque cada um tem um gosto, cada um vai acabando formando um estilo, né? Eu tenho experiência, né, de muitos anos dando aula de pintura, e eu tive alunas assim maravilhosas que hoje vivem da arte, e eu tenho o maior orgulho disso, mas elas não pintam mais como eu, entendeu? Elas aprenderam comigo, mas hoje elas têm o estilo delas. E enquanto elas estavam fazendo as aulas comigo, eu já percebia que elas iam caminhar, e eu dava essa força, né? E é isso que é a minha intenção com o curso online que eu vou lançar, é ensinar a vocês a lidar com as tintas, a lidar com os pincéis, a conhecer as texturas de tecido, o que você pode usar em cada tecido, qual a forma de você usar a tinta mais líquidazinha, mais firme, entendeu? Todas essas coisas para que vocês caminhem um dia sozinhos, né? E uma pergunta que eu recebo sempre, porque eu risco a mão livre, mas eu nem não foi assim sempre não, gente. Eu quando eu comecei com riscos, né? Eu já contei aqui uma vez num vídeo, né, que eu usava os riscos da Esther Batista, que era uma artista de porcelana, né? Então ela tinha as revistas e eu acabava usando aqueles riscos, né? Passava com carbono, tudo isso. Então não há necessidade de vocês saberem desenhar. Eu acabei com tantos anos de prática, tantos anos dando aula, que hoje eu consigo riscar meus tecidos à mão, né? Faço o desenho livre ali. Mas não é necessário que vocês saibam desenhar. Vocês podem usar os riscos, mas aí é que está o X da questão. Não há necessidade de vocês fazerem os riscos igualzinho. Vocês, de 2, 3 riscos, vocês tiram um risco novo, entendeu? Porque eu quero que vocês tenham os trabalhos de vocês que sejam diferenciados, seja uma coisa de vocês,
vocês puxem aí dentro de vocês esse poder criativo que todo mundo tem, gente. Tá tudo aí guardado no subconsciente. A gente, quando gosta de arte, quando a gente gosta de pintura, né? A gente vai gravando, né? Lá na nossa cacholinha lá, fica guardadinho lá. E quando você coloca isso para fora, quando você vê, você tá criando, você tá fazendo alguma coisa, você tá tendo o seu estilo, você vai ver quais as cores que você gosta mais, o que você gosta mais de fazer, né? Que é outro preconceito que as pessoas têm, que pintura em tecido é pintar pano de prato. Não, vocês podem fazer uma série de coisas. Como eu disse no início, a pintura em tecido estourou, né, há 30 anos atrás aqui no Brasil. Sempre existiu, mas que teve aquela coisa porque foi para televisão, né? A Ana Maria Braga, no programa que ela tinha na Record, lançou a Bia Moreira e outros artistas depois também na pintura em tecido, né? E depois, há uns anos atrás, a pintura em tecido ficou esquecidinha. E agora ela está voltando com força total, porque as pessoas viram que é um trabalho maravilhoso, onde você pode usar em roupa, você pode fazer bolsas, você pode pintar. Gente, eu fiz há pouco tempo um tênis, aqueles tênis de lona, eu pintei eles para uma cliente, ficou assim maravilhoso. Quer dizer, olha quanta coisa que você pode fazer com a pintura em tecido. E essa moda da mesa arrumada, né? As pessoas valorizarem o lar, a cozinha, não tem nada que enfeite mais uma cozinha do que um tecido pintado, um caminho de mesa, um jogo americano. Então a pintura em tecido hoje está voltando com força total, né? Não só os tecidos de algodão, como as sedas também. Eu não sou uma especialista, eu pinto seda, mas não sou especialista em seda, tá? O principal mesmo é a pintura em tecido. Aí as pessoas perguntam muito sobre os tecidos que podem ser pintados. Gente, todos podem, mas existem aquelas técnicazinhas que a gente precisa tomar cuidado. Todos os tecidos de algodão puro, os tecidos mistos, eles podem ser usados, né, normalmente com a técnica normal, né, o método normal de pintura em tecido. Os 100%, né, sintéticos, não é bom usar a tinta normal, né? Aí já existe um método, uma técnica que a gente usa, que a gente mistura com a tinta de seda e a gente consegue fazer um trabalho nos tecidos sintéticos. Bom, mas o principal, né, do nosso bate-papo hoje é incentivar também as pessoas a ocuparem seu tempo, né? Porque a pintura, ela não só nos traz, né, um retorno material, mas ela também nos traz um retorno de saúde mental, vamos dizer assim, porque é uma terapia maravilhosa. Eu tive, né, durante os 30 anos que eu dei aula presencial, assim, várias alunas que foram por indicação médica, né? Não vai fazer um trabalho manual. Eu sempre falo, o trabalho manual é tudo na vida da gente. Não importa que seja uma pintura, não importa que seja um bordado, um tricô, um crochê, ou faz tudo. Eu tenho uma ex-aluna que faz tudo. Aliás, ela está aqui na live, né? A Andréia. A Andréia, ela não só pinta, como ela faz tricô, ela borda, ela faz... É uma loucura só. E é uma das alunas que eu me orgulho muito, né? Que hoje ela caminha no artesanato e eu sei que ela iniciou aqui dentro do meu ateliê. Já formei professoras também. E como eu disse no início, e nenhuma delas até hoje pinta igual a mim, entendeu? Porque eu passei para elas, ensinei a elas
a puxar dentro delas o jeito delas, a maneira delas, o gosto delas, né? Para que elas passem a criar. E a minha escolha, né, hoje de relançar, né, o curso online é que pela facilidade, né, nos dias de hoje, a falta de tempo da gente, né? Eu, infelizmente, hoje eu não tenho mais tempo de dar aula presencial. E eu quero que um dia vocês cheguem a esse ponto também, por causa das minhas encomendas, por causa dos trabalhos que eu tenho que fazer. Então, a opção do curso online, um dos motivos foi esse, né? E que eu não parasse de ensinar também, que eu não parasse de passar para frente a minha experiência. Não digo a minha técnica, o meu método, a minha, assim, mas a minha experiência na pintura em tecido. A experiência que eu falei com vocês no início da live, aquela experiência o qual eu fui pegando um pouquinho de cada artista e fazendo o meu jeito de pintar. E é isso que eu quero passar. Então, por isso que nós optamos pelo curso online, né? Então, a quinta-feira, por exemplo, na parte da tarde, a gente já vai entrar começando a pintar folhas. Aí as pessoas perguntam, mas Cristina, por que começar pelas folhas? Por que já não começar num arranjo? Não, porque eu quero ensinar vocês a caminharem sozinhas. E através das folhas, vocês vão aprender inúmeras pinceladas, luz, sombra, entendeu? E dali vocês vão caminhando para outras coisas. Eu não vou só ensinar folha não, gente. Nós vamos começar pelas folhas. Vocês vão ver ali, né, as possibilidades de pinceladas, as possibilidades de usar a tinta mais ralinha, mais grossa, entendeu? Fazer as folhas como eu aprendi há 30 anos atrás, com o clareador e vim só pincelando. Tudo isso, e vocês vão procurar, né? Vão achar, né, o jeito de vocês, né? A maneira de vocês, tá? E a uma tá falando assim, ó, já não aguentava mais folhas, mas foi através das folhas que você aprendeu a pintar, viu? Não foi? Enfim, e no meu curso online, né, eu dou tudo separadinho, né? Eu acredito que dentro de, acho que menos de um mês, o curso vai estar já disponível para vocês. Mas até lá eu vou disponibilizar aqui para vocês várias aulas para vocês já ir iniciando. E também outro motivo também que eu optei pelo curso online, pela facilidade que você tem de ficar com os vídeos gravados. Você assiste várias vezes, né? E cada vez que você assiste, você descobre uma coisa, olha, pega a tinta assim, olha, essa tinta tem que ser mais ralinha, olha a pincelada que ela deu, você entendeu? Vocês vão assistindo os vídeos, eu acho que é muito prático, né? É uma das maravilhas, né? Da internet, né? Da nossa vida online, que hoje tudo tá assim, né? Tudo é online, enfim. Bom, gente, olha só, eu tô super acostumada a fazer vídeo, mas quando a gente entra ao vivo o negócio é diferente, viu? Olha, eu tive frio na barriga, eu fiquei andando aqui para baixo para cima, eu tomei litros de café, enfim, para começar a conversar com vocês. Mas eu espero que eu tenha levado o recado, né? Toda segunda-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre a arte. Eu vou contar para vocês a história da arte, como tudo começou, como hoje eu já comecei a falar de onde surgiu a pintura em tecido, né? Foi na Indonésia e eram as princesas, né? E suas damas que tinham acesso a essa arte, só elas tinham acesso a essa arte. Depois eu vou contar um pouquinho mais, e depois como que veio andando, como chegou no Brasil, mas toda segunda-feira eu vou contar um pedacinho para vocês, tá? E nas quintas-feiras à tarde
eu já vou mostrar para vocês já pintando, né? Nós vamos começar com as folhas, depois a gente vai passar passear um pouquinho pelas frutas, as frutas amarelas, as frutas vermelhas, depois a gente passeia um pouquinho sobre os legumes, a gente vai dando uma voltinha nas flores e vocês vão ver quanta coisa bacana que a gente pode fazer. Aí uma pergunta que sempre me fazem, né? Se essa coisa agora das pinturas em tecido estarem cada vez mais realistas. Gente, é maravilhoso, né? Tudo bem. Para aquelas pessoas que já estão anos e anos e anos praticando, então fica cada vez mais realista. Mas para você que quer começar, você não vai, claro, começar. Outro dia eu vi uma propaganda de aprenda a pintar em 7 dias. Gente, é mentira. Você não vai aprender a pintar em 7 dias, não. É prática, é ter um bom professor, é ter uma pessoa te orientando, é ter um bom curso na mão, te orientando e praticar, né? E gostar, né? Daquilo, né? A partir do momento que você gosta, você é capaz. É outra coisa também que as pessoas sempre falam assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu gosto tanto, mas não vou conseguir. Gente, acredita um pouco mais em vocês. E vocês não precisam fazer a pintura porcelanizada, vocês não precisam fazer a pintura realista. A partir do momento que vocês sabem trabalhar com a tinta de tecido, vocês conheçam, né, as tintas, conheçam os tipos de tecido, né, você vai achar possibilidades, você pode fazer uma coisa abstrata no tecido, né, outro dia eu vi uma bolsa de lona com uma pintura abstrata com a tinta de tecido, olha só que coisa maravilhosa, você vai achar seu estilo, né, a partir do momento que você saiba lidar, né, com a tinta e com os pincéis para cada tecido, para cada estilo de pintura que você vai fazer, você vai usar um pincel. Isso tudo eu vou ensinar devagarinho vocês, tá bom? Gente, olha só, nós já estamos terminando nossa live, eu acho que eu falei, né, tudo que... Deixa eu ver a minha colinha aqui, se eu não esqueci de nada, né? Porque como eu falei com vocês, quando a gente entra ao vivo, o bagulho é outro, como diz. É mais ou menos isso, né? Então, não, acho que eu falei para hoje, eu falei o necessário, né? O que me propus a passar aí para vocês. Então, que vocês aguardem, né? Toda quinta-feira, uma pessoa lhe perguntou o horário. Olha só, eu vou, não sei ao certo o horário, eu sei que é na parte da tarde, mas eu vou colocando no meu stories, na minha página, vocês vão ficar informadinhas do horário, tá bom? Então, quinta-feira à tarde eu tô em encontro com vocês vão ver eu pintando, vocês vão conhecer um pouquinho sobre os pincéis, vão aprender um pouquinho sobre as tintas, né? E a gente vai começar fazendo as folhas e vocês vão ver quantas maneiras que existe de fazer folhas, quantos jeitos, né? Quantos métodos, quantas técnicas numa coisinha só, né? Numa folha só. E aí você vai ver onde que você vai se identificar, tá? Então, mais uma vez, a minha intenção não é que vocês sigam o meu jeito de pintar, mas que vocês descubram o jeito de vocês de pintar. O que vocês gostam de fazer, entendeu? Essa é a minha maior intenção, assim, é o meu maior desejo, porque é a coisa que mais me traz assim orgulho, é quando eu vejo ex-alunas minhas fazendo trabalhos maravilhosos e diferentes daquilo que elas aprenderam, mas elas iniciaram comigo. Elas aprenderam a lidar com a tinta, com o pincel e com as possibilidades comigo. Eu tenho o maior orgulho, né? E a gente precisa trazer
esse poder criativo que todos nós temos aí dentro da gente. Tá bom? Gente, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada, tá? E vocês, quem entrou depois que começou, vai lá, assiste desde o início. E quinta-feira a gente vai ter um encontro. E toda segunda-feira nós vamos bater um papinho sobre a história da arte, sobre a história da pintura em tecido, sobre esses artistas maravilhosos que a gente tem aí hoje, porque a gente não pode guardar isso só pra gente, né? Primeiro que a gente tem que ensinar tudo aquilo que a gente sabe, Deus deu esse dom pra gente dividir, né? E a gente tem que exaltar, sim, aqueles artistas que a gente vê que são bons também, né? Que são melhores até mesmo do que a gente, né? Isso que a gente tem que ver, muita coisa bonita que a gente tem visto aí nos dias de hoje, né? Mas, então, gente, olha, já tá chegando ao final. Então, quinta-feira a gente tem um encontro. Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz na vida de todos, tá? Um beijo.